Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente não vai ter aula de artes, a gente vai ter o vídeo explicativo com todos os trabalhos do segundo bimestre. Explicar também para vocês como será a divisão de notas do segundo bimestre, tá? Então, assim, esse vídeo é importante que os alunos assistam, até porque eles vão saber o que eles já fizeram ou não. Mas é importante também que os responsáveis possam assistir para poder saber, né, direitinho o que já mandou, o que não mandou, tá bom? O que é importante? É importante esclarecer para vocês que a gente tem mandado os trabalhos já mandou bastante trabalho, só que a gente tem pedido para enviar para o nosso e-mail, mas não tinha data ainda com o prazo da entrega deles, tá? A gente sempre pede para que fique sempre atualizado e mande que faça no dia, até mesmo para não sobrecarregar com muitos e-mails naquela data para a gente corrigir e também para não sobrecarregar vocês, tá? A nossa data para entrega será no dia 26 de junho até às 5 horas da tarde, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês lembrem desse detalhe, porque a gente tem um horário para a gente corrigir, para a gente receber, e depois das 5 horas eu não abro mais e-mail dessa data, geralmente uma sexta-feira, e eu não vou abrir e-mail para ver entrega de trabalho, então eu só devo abrir novamente na segunda-feira. Então, mas eu mandei no dia 26, tá? No dia 26 o e-mail fica o horário lá que foi entregue. Então, eu preciso que vocês mandem até o dia 26 de junho, tá? Às 17 horas, ok? Os outros trabalhos não, porque eles ficam lá, esses que a gente já mandou. Vocês mandam e aí a gente geralmente vê no dia seguinte ou vê no dia até 5 horas. Quem mandou depois a gente vê no dia seguinte, mas porque não tinha uma data ainda de prazo, tá? Uma coisa muito importante também, com relação às provas, tá? Então, vamos lá. Tem uma prova e a prova é liberada a partir de 1 hora ou meio-dia, se eu não me engano. E aí ela fica, para ser entregue até as 5 horas. É extremamente importante que vocês respeitem esse horário. Porque quando é época de prova, a gente abre lá nosso e-mail, a gente fica recebendo as provas e fazendo a correção, tá? São 21 alunos de cada turma, a gente tem 21 provas para corrigir. A gente não espera juntar tudo para corrigir. Pelo menos eu e a Lu, a gente recebe, corrige, tá? E a gente já coloca lá o recebido para vocês. Muitos pais viram isso, né? A gente, principalmente nas provas. Trabalho também, a gente recebe e escreve para vocês que recebeu. Vamos lá. Isso é importante, então tem que respeitar. É óbvio que a gente tem algumas exceções de pessoas que trabalham, chegam mais tarde ou tem algum tipo de problema, né? E aí, esses casos, eles são passados para a orientação educacional, a Nara, tá? E a Nara vai me passar, olha, tia Cris, o aluno X e o aluno Tiago não pode entregar a prova a tal horário, ele só vai poder entregar até tal hora. Perfeito, ela vai me passar, eu vou entender. Mas eu preciso ser avisada, tá? Bimestre passado eu só tive um caso assim, tá? E tinha gente que às vezes entregava depois. Não pode, não pode. Existe uma regra, precisa ser cumprida. A gente tá passando por uma situação muito difícil. Tá difícil para todo mundo, tá difícil para vocês, tá difícil para os professores, tá difícil para todo mundo. A gente tenta enxergar o lado de vocês, mas do mesmo jeito que a gente tem regras e prazos para entregar trabalhos e provas e correções, a gente precisa que tenha ou tentem ao máximo entregar essa rotina. Mas assim, graças a Deus, assim, no terceiro ano a gente não tem muitos problemas. A maioria já entregou os trabalhos, pô, a gente fica muito feliz com isso. A gente só tem a agradecer a vocês, tá? A maioria está toda entregue os trabalhos, a gente mantém essa correção em dia, então só tenho a agradecer. Outro lembrete importante é colocar no assunto do e-mail o nome do aluno, a turma e a prova. Então, por exemplo, coloca lá, Felipe, turma 302, prova de matemática. Felipe, turma 302, trabalho de história. Isso nos facilita muito, porque às vezes a gente tem ao todo 42 alunos, a gente recebe 42 e-mails, se não tem um assunto, eu e Lu, a gente tem que ficar abrindo os e-mails para tentar descobrir de quem é. Então, assim, isso não ajuda muito no nosso trabalho. Então,
agradecemos também, tá? Porque a maioria faz isso, grande maioria, então isso é muito importante pra gente. Então a gente só tem a agradecer. Vamos lá. Segundo bimestre a gente tem um valor de... Os alunos têm que alcançar no máximo 20 pontos, tá? São 20 pontos máximos que eles podem conseguir. Primeiro bimestre foram 10, segundo 20, terceiro 30, quarto será 40. Mas vamos focar no segundo, tá bom? Tô explicando isso porque tem mães novas nas turmas, né? Então vamos lá. O segundo bimestre a gente tem um trabalho valendo 4, outro trabalho valendo 4, a prova valendo 8, formativo valendo 4, tendo um total de 20 pontos, tá? Se a gente estivesse num momento normal, assim, na sala de aula, sem essa questão da quarentena, a gente teria trabalho, teste e prova, tá bom? Como a gente está na quarentena, a gente optou por fazer 2 trabalhos mais a prova, tá bom? Só para vocês saberem, porque daqui a pouco vai voltar ao normal, se Deus quiser, e aí vocês já estão sabendo, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Artes e música são matérias que dividem esse valor, tá? Por isso que no primeiro bimestre teve alguns questionamentos com relação a artes. Tia, eu entreguei tudo. Por que meu filho ficou com essa nota baixa, né? Tipo 5. Na verdade, 5 no primeiro bimestre era o que valia para arte 5, música 5 num total de 10, né? Aí eu expliquei para as mães, elas entenderam. Segundo bimestre continua a mesma coisa, tá? São 20 pontos, 10 pontos para artes e 10 pontos para música, totalizando 20. Tá? Então, o primeiro trabalho vale 2 para artes, mais 2 para música. O segundo trabalho, 2 para artes, 2 para música. Trabalho 3, 4 para artes, 4 para música. E o formativo, 2 para artes, 2 para música. 10, 10, que é um total de 20, tá bom? Então, quando vocês verem lá que o filho tirou, por exemplo, 10... Ué, mas valia 20, meu filho entregou todos os trabalhos, como é que ele ficou com 10? É porque tem ainda, vai somar com o valor de artes, tá bom? Então, só para explicar para vocês, para ficar bem claro, tá? Vamos lá. Questão de formativo. O formativo em sala de aula, geralmente o aluno, ele já tem aqueles pontos. Ele já começa o bimestre com aqueles pontos. Então, por exemplo, no primeiro bimestre, ele já começou o bimestre com 2 pontos, né? E aí ele só perdeu se não entregou o trabalho no dia, se não teve disciplina, se não foi participativo, ou se teve alguma questão que geralmente... Tudo é registrado e anotado num caderno que eu tenho com o nome de cada um e eu faço todas as observações. Não entregou trabalho, não trouxe material, não fez dever de casa, não concluiu o dever de aula. Fica tudo registrado lá, tá? Isso daí é num dia a dia normal. Fora a quarentena, o formativo é avaliado assim, tá? Só para vocês saberem, porque a gente não chegou a ter aquele momento de reunião, né? Eu cheguei a ver o rostinho de vocês, né? Nem eu, nem Lu, numa reunião mais com a turma. A gente teve aquela reunião geral, tá? Vamos lá. Nessa questão, com relação à quarentena, como é que a gente vai avaliar o formativo, né, tia Cris? Eles já começam com esse ponto, e como é que você vai tirar ponto em que situação? Vamos lá. Quando a gente recebe os trabalhos, a gente vê capricho, a gente vê letra, criatividade. Poxa, tia, mas aí você vai tirar ponto disso? Olha, para eu tirar ponto, eu coloco a observação do que eu tirei. Então, se tiver qualquer questionamento com relação ao formativo, por que você tirou ponto? Eu e Lu, a gente sabe por que tirou. Ou foi uma entrega errada, ou foi um trabalho que a gente de repente pediu para refazer e não refez. Mas no sentido de, refaz e me manda de volta. Quando for assim, tem coisas que a gente pede para consertar erros ortográficos, que é uma correção normal. Que aí a gente pede para que vocês façam essa correção de parágrafo, de erro ortográfico, não precisa mandar de volta, tá? Isso aí a gente não vai tirar conta disso, tá? É mais uma questão assim de capricho, de cuidado, que a gente vê que é o aluno que faz, porque é importante que o aluno faça. A gente trabalha aí muitos anos de verdade com crianças e a gente sabe exatamente quando é o aluno que está fazendo aquilo. Então é muito importante que o aluno faça, tá bom? Uma outra coisa é a questão da pontualidade dos trabalhos, tá? Os trabalhos, quando são entregues em dia, a gente anota, a gente entrega quando é entregue fora do prazo, né? Todos esses trabalhos que a gente tem pedido para que mande na mesma semana ou na semana seguinte. Mas a gente ainda não tinha dado prazo. Então, se você ainda não entregou, você não vai perder ponto por causa disso, porque eu acabei de dar o prazo, é dia 26 de junho. Então, tem que ser entregue no dia 26 de junho até às 5 horas da tarde, tá bom? Quem estiver anotando alguma coisa aí, anota aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o trabalho de português, tá bom? Eu vou falar, mas eu tenho uma folhinha, eu fiz um cartaz para colocar aqui, quem quiser dar pausa e copiar, pode copiar. Tá? Ou para pelo menos dar ok no que já foi entregue, tá bom? Então vamos lá, português, trabalho 1, redação da página 274, que era sobre o trabalho infantil, e o trabalho 2 era o jornal de notícias
da página 21 do livro do módulo 2, que é o livro de português, que é esse aqui, tá bom? Todas essas páginas que eu tô falando desse livro aqui. Se for do livro de artes ou de religião, eu vou avisar. Que aí, no caso, vai ser só o trabalho só quando for artes e religião, tá? Então, é desse livro aqui em módulo 2, tá? Então, vamos lá. Então, português, a gente tem a redação da página 274 e tem o trabalho do Jornal de Notícias, página 21. Por que tá com esse asterisco do lado? Porque esse trabalho, ele vai ser dividido com geografia. Como assim dividido? Na verdade, assim, o ponto que eu for dar para ele, eu vou dar para geografia, tá? Ou seja, é um trabalho que vai pontuar 2 conteúdos, para facilitar também a vida de vocês, tá bom? E esse jornal de notícias, tá? Da página 21, que vai valer pontos para português e religião, tá? Tendo dúvida de como será a execução, só olhar nas aulas referente a essas páginas, tá bom? As páginas sempre vão no cronograma no Clipe Escola. Então, é só dar uma olhadinha lá no cronograma e você vai saber qual é o dia da aula que foi explicada essa atividade, tá? Mas a maioria já entregou, já foi até pontuado, já tá tudo até pontuado, tá? Então, são esses dois, vale 4 pontos cada um, mais prova, que vale 8 pontos, tá? Mais formativo, que vale 4 pontos, tá bom? Matemática. Matemática é um trabalho da página 106, que é a construção de um problema de multiplicação, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, da página 106. Se eu não me engano, foi a tia Luciana que explicou, tá? Aí vocês vão colocar aqui o problema, tá? Não é para resolver o problema, é só para criar o problema. Lembrando, no início de frase com letra maiúscula, final de uma pergunta a gente usa ponto de interrogação, vai fotografar e mandar. Então, esse é o primeiro trabalho, tá? E o segundo trabalho vai ser explicado na aula do dia 9/6, tá bom? Ou foi explicado, porque eu acabo gravando um pouquinho antes, aí eu fico confusa nas datas, tá? Mas enfim, um trabalho um Arma Efetue, tá bom? Vocês vão colocar no caderno, eu vou colocar do jeitinho que eu tô aqui, eu vou colocar a atividade assim pra vocês. Vocês vão copiar no caderno, vocês vão fazer todas as contas e relacionar. Vocês vão entender, tá? Vai ser igual um relacione, vai ter as contas de um lado, a resposta do outro, pra vocês colocarem as letrinhas referentes às contas, tá? Agora, o que eu vou precisar nesse trabalho aqui? Eu preciso que a foto, tanto da resposta do relacione, tá? Quanto a foto de todas as contas feitas pelo aluno, armadas e feitas pelo aluno, tá bom? Não adianta armar para o aluno colocar a resposta. O aluno vai armar a conta, ele vai copiar o Arma Efetue, tá? Isso é importante, tá bom, pessoal? Eles vão copiar no caderno, eles vão armar a conta, eles vão fazer a conta, vão colocar a resposta e vai fotografar a página com as contas feitas, tá bom? Por eles, tá bom? É muito importante que eles façam essas atividades, porque se a gente estivesse em sala de aula, eles teriam atividades de cópia, eles teriam atividades que fariam sozinhos assim. Então, é muito importante dar essa autonomia para eles. É óbvio, é claro, eu sou mãe, eu tenho um filho que está também tendo videoaula. A gente vai olhar, a gente vai auxiliar de alguma forma, né? Mas é muito importante que vocês deem autonomia para que eles façam, tá bom? É isso. Vamos lá. Em matemática tem também a prova valendo 8 pontos e o formativo 4 pontos, tá bom? E história, a gente tem o trabalho da página 237 do livro, que é a pesquisa dos meios de transporte, tá? A maioria já entregou também. E a gente tem uma entrevista na página 259, que é uma entrevista do conteúdo sobre meios de comunicação, tá? Essa entrevista, ele vai ter que perguntar para alguém da família. Mas quem vai responder essa entrevista é o aluno, tá? Então, não adianta a pessoa, tá, eu tô fazendo essa entrevista aqui, responde pra mim. Não, não é assim. Ele vai perguntar, a pessoa que está sendo entrevistada vai responder e ele vai escrever a resposta da pessoa aqui, vai fotografar e mandar pra gente. Tá legal, pessoal? Então, a letrinha do aluno, tá? Então, vamos lá. O trabalho 1 vale 4 pontos, o trabalho 2 vale 4 pontos, tá? De história, deixa eu botar assim, quem quiser dar o pause para copiar, tá? A prova vale 8 pontos e formativo 4 pontos, totalizando os 20, tá bom? Geografia, a gente tem o trabalho da página 274, que é a redação do trabalho infantil, tá?
Esse trabalho vale ponto para português também. Então, você fez o trabalho de português e mandou, eu dei a nota já para português e geografia, tá bom? Não sei se eu falei história, acho que eu falei geografia mesmo. Então, entregou esse trabalho, vai ser pontuado para geografia e português, tá? E tem o trabalho da página 281, que fui até eu que expliquei o que você quer ser quando você crescer, que é para o aluno escrever e mandar pra gente também, tá bom? Cada um vale 4 pontos, tá? Esse é o de geografia, tá bom? E também mais prova, 8 pontos, mais formativo, 4 pontos, tá? De ciências, a gente tem a charge da página 198, questão número 4, a maioria já entregou também, tá? E tem o trabalho da página 222, que é cuidados com a luz solar, tá? Na página 222, quem for dar a aula, ou vai ser eu, ou vai ser a Lu, vocês vão fazer um informativo, parecido com aquele informativo que vocês fizeram. Deixa eu botar aqui para vocês, se vocês quiserem copiar. Parecido com aquele informativo que vocês fizeram no coronavírus, tá bom? Pode usar uma folha assim. E vocês vão escrever os cuidados que a gente tem que ter com a luz do sol. Então, vocês podem fazer o desenho, por exemplo, usar protetor solar. Pode desenhar uma criança passando protetor solar e escrever. Evitar pegar sol nos horários entre meio-dia e 3 horas, de 11 a 3 da tarde, de acordo com o que está no livro. Coloca lá a criança. Usar chapéu, protetor solar, evitar sair na rua nesse horário, usar roupas frescas, né? Vai colocar lá, tá? Vai desenhar, vai escrever a frase, tá bom? É importante o título, né? Cuidados com o sol, as imagens que são feitas pelo aluno, o desenho feito pelo aluno, pintado pelo aluno, as frases feitas pelo aluno, tá? Não adianta pegar, imprimir, recortar, colar, o aluno escrever. É uma atividade feita pelo aluno, tá bom? Valendo 4 pontos também, tá? E aí, além disso, a gente tem também prova informativa valendo 4 pontos, tá? Agora, vamos lá. Religião não tem prova, tá? Então, a gente tem a página 17, tá? Que tem da digital. Pessoal, olha só, pessoal da 302. Sim, foi para casa e já estava feito, não tem problema, tá? As turmas têm ritmos diferentes, às vezes uma turma faz uma coisa, de repente adiantou uma página, não passa muito disso não, tá? Então, assim, não tem problema. Tava feito, tira a foto e manda, sem problemas, tá? Muitas mães perguntaram, mas já tá feito. É só tirar foto e mandar. Então, é essa. O jornal de notícias, que também valia ponto para português, tá? Então, tava valendo ponto para religião, vale 4 pontos, tá bom? E o trabalho de artes. No caso aqui, que tá escrito, essa página 27 é do livro de artes, conforme tá escrito aqui, que é a árvore genealógica que eu expliquei na sexta-feira passada, tá? Aí, esse aqui vale 8 pontos. Então, é importante entregar essas atividades, principalmente pelo valor que elas têm porque não tem prova, tá? Então, tipo, se não entrega essa atividade, fica sem nota na prova, tá? No espaço da prova, quando a gente digita lá a nota das avaliações do aluno, tá? E aí, aqui no caso não tem prova, né? No caso, mais formativo, 4 pontos, tá bom? Vamos lá. Artes. Trabalho 1, da página 14 do livro de artes, o ponto, tá? Eu tinha pedido até para os alunos tirarem a foto assim, mandar para mim. Olha, eu adorei, tia Luciana adorou ver o rostinho de vocês, quem conseguiu mandar, tá? A linha, confesso que eu sei que na aula que eu dei a linha, eu acabei não fixando muito que tinha que mandar a foto para mim. Mas era para ter sido feita a atividade. Então, se você não mandou a foto para mim, porque de repente não deixei muito claro nessa aula, você já sabe, já fez a atividade, você só vai tirar a foto e mandar, tá bom? E o trabalho valendo 4 pontos. Por que 4 pontos? Porque é dividido com música, certo? Aqui o formativo eu errei, pessoal. O formativo aqui são 2 pontos, tá? Perdão, tá? São 2 pontos, porque é dividido com música, tá? E aí o trabalho da árvore genealógica com as texturas que vale 4 pontos, tá bom? Então, pessoal, eu passei para vocês aí. Quem não pegou, eu realmente fiz assim, escrito para que vocês pudessem dar pause
E aí quem quiser registrar ou deixar gravado, tá, o vídeo tá aí, vai ficar no canal. Quem quiser tirar dúvida, anotar. A maioria já entregou. E deixar muito claro que a gente pensou na seguinte forma. No primeiro bimestre, a gente precisava ter cartas na mão de atividades que a gente pudesse utilizar. Então, a gente lançou logo as atividades no início, para que vocês pudessem fazer com calma e depois a gente falar pontuação e data de entrega. Como no segundo bimestre a gente optou por utilizar atividades que já tem no livro, ou seja, você não vai ter trabalho de imprimir, você não vai ter trabalho de pegar sucata para montar alguma coisa, a gente foi dando aos poucos e pedindo que fosse entregue, como se fosse uma atividade, ou seja, de qualquer forma, você teria que fazer o exercício do livro, certo? Então, quem já foi fazendo e mandando, perfeito, tá? Quem não mandou, vai mandar até o dia 26 de junho, às 5 horas da tarde, tá? A gente pensou em facilitar a vida de vocês, de não ter que sair para comprar material, sair para comprar tinta, sair para comprar alguma coisa para fazer, sei lá, uma maquete, até porque o nosso objetivo esse ano era que eles fizessem as atividades, né? E a gente tentou facilitar. Cris, por que você não mandou esse vídeo logo no início? Pessoal, porque são conteúdos que a gente foi trabalhando ao longo do bimestre. Qual é a lógica da gente pedir já passar as atividades de conteúdos que a gente não trabalhou, né? Qual é a lógica da gente passar uma atividade de arma, efeito e com multiplicação e divisão, se no início do bimestre a gente não tinha trabalhado multiplicação e divisão, tá? Só para deixar muito claro que o nosso objetivo vai ser sempre ajudar as famílias, tá? Qualquer situação, qualquer problema que tenha para entrega de trabalho, tá? É só avisar pra gente com antecedência, até porque assim, hoje, teoricamente, esse vídeo ele vai sexta-feira que vem vai ser, não, vai ser depois da sexta-feira do dia 5, né? Então, provavelmente dia 12 ou dia 13 tá indo esse vídeo pra vocês. E aí, ainda tem 2 semanas para entregar esses trabalhos, mas são trabalhos que já estão sendo pedidos desde a primeira semana do bimestre, tá? Então, assim, de alguma forma a gente tentou ajudar. Aqueles que estão fazendo lá certinho, todo dia de atividade, não vai ter acumulado. Na verdade, só vai ver esse vídeo aí e só falar assim, já fiz esse, já fiz esse, já fiz esse, tá, falta esse, já fiz tudo, já acabou, tá? Sempre na intenção de ajudar vocês, tá bom? Tá difícil para todo mundo, a gente morre de saudade dos alunos, eu e Lu, a gente conversa muito sobre isso, a gente fica pensando em 1000 possibilidades para poder ajudá-los, para tentar deixar a aula um pouco mais agradável, né? Criar um ambiente assim que a gente pudesse conversar. Acredito que eles estejam com muita saudade também dos amigos, né? Do ambiente escolar, de sair de casa. Mas a gente tenta fazer o possível para amenizar um pouquinho isso aí, tá bom? Desde já agradeço a colaboração e a parceria de todos vocês, tá? É só uma fase, isso vai passar e tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, tá bom? Sinto muita saudade das crianças, a Luciana também sente muita saudade das crianças. E é isso, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, coloca no e-mail pra gente, tá? Que a gente responde. Com relação a datas e entregas, fala com a Nara, tá? Todas as questões, todas as dificuldades, a gente passa pra Nara. E-mail, galera. A gente tem o maior cuidado de separar trabalho por trabalho, né? Existe uma opção de pesquisar o e-mail. Quero achar o e-mail do Felipe. Eu digito lá o nome do Felipe, né? E aí aparece todos os e-mails com o nome de Felipe, sendo 301, 302, e eu consigo visualizar todos eles. Então, pessoal, se acontecer, não, mas eu mandei, tem que verificar se tem um anexo. Tem gente que me manda um e-mail, segue trabalho de português, mas esqueceu de anexar foto, entendeu? Aí a pessoa acha que me mandou, mas não mandou. Eu quero muito que receber tudo e corrigir tudo, sem ter que ficar cobrando nada de ninguém. Mas às vezes acontece de mandar uma coisa e não mandar outra, mandar um arquivo diferente. Gente, se mandou o primeiro, recebi, deu certo, a gente recebeu, deu certo, manda daquela forma. Não manda em outro formato, porque às vezes a gente não consegue abrir, entendeu? A gente já recebeu todas as provas, a foto de todas as provas. Deu certo naquele caminho?
não manda em outro formato que a gente não vai conseguir abrir, tá bom? É isso. Beijo. Ótimo final de semana para vocês.